Então, são cuidados, né, com a saúde feminina na visão da medicina chinesa. Do que é essa aula, né? Então, eu resolvi colocar como se a pessoa, o que adoece a mulher, né? Mude os seus hábitos e você terá resultados diferentes. Então, eu vou falar com vocês quais são os caminhos que a mulher vai escolher que não são bons caminhos para ela. Caminhos é, que ela vai andar na vida dela ali, que vão trazer as desarmonias para ela, né? Se ela conseguir olhar para esses caminhos, se ela conseguir alterar alguns caminhos, já vai mudar muito, né? Então, eu organizei dessa maneira. Primeiro, contando quais são os caminhos, né, que vão trazer desarmonias para a vida dessa mulher e o que ela pode fazer, tá? Pensando na mulher, né, diretamente, tá bom? Então, a primeira coisa, o frio. Coloquei uma foto aqui de São Paulo, né? Como que o frio chega até a gente, né? Primeiro, por choque térmico, pés muito frios e alimentação. Como é que é isso, né? Eu coloquei a foto aí com a temperatura, mas tem que ficar claro que não é uma questão só do frio externo. O frio externo, ele vai atingir a gente, principalmente se a gente não estiver bem cuidada, né? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado para a gente se preservar, cuidar com os nossos. Por exemplo, uma cidade como São Paulo, a gente passa vários sustos aqui. A gente sair de manhã de vestido leve, né? E chegar no final da tarde e caiu 12 graus a temperatura, entendeu? É a coisa absurda que acontece. Ao mesmo tempo que existem mínimas invertidas, a gente sai de manhã com frio muito forte, e na hora que dá 2 horas da tarde, está 10 graus acima da temperatura. E assim, em vários lugares a gente pode ter esses choques térmicos. Então, a gente tem que estar prevenida, né? Tem que estar prevenida. Como é que é esse prevenido? Cuidar, né? De como a gente vai receber, de como a gente vai estar aberta e exposta para isso. Os pés frios, tem que pensar tanto na questão de quem tem o pé frio, e aí o que ela pode fazer para aquecer esses pés, como quem tem os pés frios porque não cuida, né? Porque anda sempre descalça no piso frio. Lembrando que essa questão do piso frio, eu tenho percebido, né, com alunas, pacientes também, que a divulgação tem uma questão que precisa ser esclarecida. Se eu estou com 28 graus aqui, na sua cidade, na minha cidade, está 28 graus, e a minha casa é toda de piso frio, né? De, sei lá, mármore é muito frio, né? Mas está 28 graus, não está frio. Eu não preciso andar de meia. Eu já encontrei pessoas que me falaram assim: você sabe que a gente tem que esquentar os pés, mas com esse calor, ficar de meia, para mim é insuportável. Eu falei, mas quem falou que você precisa ficar de meia? Né? Se está quente, está quente. O chão não vai estar frio. Quando que é que eu tenho esse problema? Se eu chego com o pé muito quente da rua, e aí o chão está mais frio, e aí eu piso diretamente ali, tiro o pé de dentro do tênis com a meia e vou pisar ali dentro. Isso vai trazer um choque térmico para o meu pé, né? Ou não é difícil também você encontrar mulheres que, mesmo no inverno, andam descalças. E aí o pé dela fica frio. E isso pode fazer mal para ela também, tá? E na alimentação, principalmente o excesso de comida crua, tá bom?
O que o frio pode trazer para a gente? Dores pélvicas. Quando eu falo dores pélvicas, eu vou incluir cólicas menstruais, eu vou incluir dores pélvicas em qualquer momento do ciclo menstrual, vou incluir dor da ovulação, né? Ela também pode trazer, o frio também pode trazer essa dor para mim. Então, dores pélvicas de uma forma geral. Infertilidade. O frio no corpo da mulher, ele gosta muito de se instalar, né? O frio, tanto o frio quanto a umidade, eles são ardilosos, sabe? Eu gosto de falar. Ele gosta de ir se acumulando aos poucos no corpo da gente. Então, se eu recebo numa escada, certo? De 0 a 10, se hoje eu recebo 9 de frio, amanhã eu eliminei esse frio, já estou quente, só que não foi embora os 9 de frio. É bem possível que tenha ficado 1,5 degrau de frio em mim. Quando eu pegar de novo numa escala de 10, eu pegar 10 de frio, eu vou ficar de novo com 1. Aí dentro de mim já pode ter acumulado isso. E aí eu não vou mais ter meio, posso ter 1,5. Vocês estão entendendo isso? Isso é importante, porque ele vai se acumulando dentro do corpo da gente. É isso que vai gerar a doença. É isso que vai gerar a infertilidade. Porque, principalmente na mulher, ele gosta de ir para o útero. Ele é um caminho muito comum para o frio e para o útero. E aí, nas causas de infertilidade idiopática, que a gente fala, que é a causa quando elas chegam para a gente dizendo que elas não sabem por que elas não engravidam, muitas delas, elas têm frio no útero. Porque fisicamente ela não apresenta nada, mas energeticamente o corpo dela está frio, o útero dela está frio, e não engravida com o útero frio. Né? O útero tem que estar quente, né? Como um lar, né? Como quem vai acolher e receber alguém, tá? E a candidíase também, numa menor escala, né? Como a próxima que a gente vai ver, mas também eu tenho candidíase que vem de origem fria, tá? Uma questão muito importante com essa questão do frio são períodos de vulnerabilidade. Quais são os maiores períodos de vulnerabilidade, né? Ou os períodos de maior vulnerabilidade? O período menstrual. Então, é muito importante a mulher se cuidar, vou falar já. Parto e o puerpério imediato. O que é o puerpério imediato? Desde aquele minuto seguinte do parto. Então, quanto mais perto do momento do parto, mais vulnerável ela está a receber essa energia que na medicina chinesa a gente chama de perversa, né? Energia perversa, tá? A cada minuto. Então, no dia seguinte do parto, ela já melhorou um pouco, mas ela ainda está muito vulnerável. Eu gosto de dizer que o maior cuidado na primeira semana, mas todo o primeiro mês, né, os primeiros 30 dias são muito importantes, os cuidados com o frio, e esses cuidados podem amenizar, mas nunca relaxarem totalmente no primeiro ano de vida do bebê, tá bom? Porque ela ainda está se recuperando, o corpo dela ainda não se restabeleceu completamente, ele ainda não retornou, né, completamente. A fisiologia, ela ainda está muito ligada ao bebê, ela ainda tem muitas questões que envolvem, né, todo esse período que deixam o corpo dela muito fragilizado. Então, lembrando que quanto mais perto do parto, mais vulnerável. Mas até 1 ano de vida do bebê, eu tenho que tomar cuidado, tá? O que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para melhorar para cuidar, né, com esse frio? Então, evitar choques térmicos, que foi aquilo que eu falei no começo, né? Evitar choques térmicos, eu vou entrar pensando de eu tentar prever, sabe? Então, é sempre bom uma mulher ter algo na bolsa,
algo que ela possa, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que muda drasticamente, algo que ela possa proteger o peito, proteger a nuca, o pescoço, toda essa região é uma região muito importante de se cuidar, e a região do útero e do sacro. Essas regiões têm, mesmo estando do lado de fora, elas têm uma relação direta ali com o útero. Então, é muito importante a gente proteger essa região. Hoje em dia, a gente, com a moda de hoje, a gente está mais protegida porque as calças subiram, né? Mas durante muito tempo, com as calças mais baixas, a gente tinha esse problema, ficava muito aberto, né? Essas regiões. E aí, no momento de mudança de tempo, isso tudo. Quando numa cidade, não, mas eu moro em Teresina, por exemplo. Isso eu gosto de falar que Teresina é o lugar mais quente que eu já fui na minha vida. É muito quente aquele lugar. Tem lugares que quanto mais frio, mais forte as pessoas colocam o ar-condicionado. Tem vários lugares que na hora que a gente entra, a gente toma até um choque, fala assim, é bom por um lado, mas dá aquela... Então, se você está completamente aberta e você tomar o choque desse do ar-condicionado, então, como é que eu posso fazer? Também posso ter alguma coisa perto. Se eu prendi o meu cabelo por conta do calor, soltar o cabelo na hora que eu for entrar num ambiente desse, né? Que aí o cabelo já protege assim, mas eu tenho cabelo curto. Então, tentar perceber como é que está aquela temperatura, se você vem vindo do sol, né? Antes de você entrar num ambiente desse, ficar um pouco na sombra, baixar um pouco para depois você entrar. Isso é muito importante. Pode parecer que é uma utopia, que é um detalhe, mas não é. A gente vai acumulando isso dentro do corpo da gente. E aí a gente vai perceber que isso faz mal ou fez mal lá na frente, né? Lá na frente, quando a gente não consegue engravidar, ou quando a endometriose gera uma dor tão forte, né? A endometriose se juntar com frio, fica muito grave a dor, tá? Então, é bem valioso isso. Cuidados durante a menstruação. Aí é bem aquela história como os nossas avós falavam para a gente, né? Que a gente não falava, não podia tomar. Eu, quando menstruei, eu tenho 48 anos, beira de 49 aqui. Não podia lavar o cabelo, né? Não pisa no chão gelado, não pode abrir a geladeira, etc. Então, claro que a gente não precisa chegar nesse ponto, né, de não lavar o cabelo, tá certo? Aí eu falo assim, você pode lavar o cabelo, mas você também pode levar toda a sua roupa para dentro do banheiro, né, inclusive o sapato, ou a meia, tá certo? Você pode colocar tapete no chão e não pisar no chão gelado. Se tiver frio aonde você mora, no lugar onde você está, ou se no quarto onde você vai sair vai ter um ar-condicionado forte, você pode secar o seu cabelo ali dentro. Eu preciso secar sempre o cabelo? Se você estiver numa temperatura muito alta, né, uma temperatura alta, que está calor, não, né? E você não vai sair, vai entrar dentro do ar-condicionado. Então, não, está muito calor, não preciso. Mas aí você vai sair da sua casa e vai entrar no carro com ar-condicionado. Então, aí você precisa secar o cabelo, tá bom? Então, durante todo o ciclo menstrual, é muito importante. E quanto mais perto da quantidade de sangue maior, do primeiro dia, mais forte tem que ser esse cuidado. Então, o primeiro dia de menstruação, o primeiro dia que vem sangue vivo, é o principal dia do cuidado. O principal dia do cuidado. A gente tem muito que se acolher, né? Tomar bastante cuidado. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar caldo, sabe? Você deixa
vou fazer um caldo de legumes, por exemplo. Eu deixo vários, eu tenho uns vidrinhos parece de metade de um copo americano, né? E tem uma tampinha de vidro. Eu uso para fazer gelatina e uso para colocar sopinhas. Então, eu faço esse caldo e eu deixo esse congelado, né? Naquele dia é um dia que eu vou tomar um caldo daquele, sabe? Para me ajudar, né, a digerir melhor, a me acolher, né, não me deixar sentir frio, me esquentar por dentro. É muito importante isso, porque o frio faz muito mal para a menstruação, muito mal mesmo. Proteger o ventre e o sacro, eu já falei na questão do choque térmico, né? Porque o oriental tem um hábito de sempre ter uma blusinha por baixo, e essa blusinha entrar para dentro da calça, né? Para não permitir mesmo que a gente exponha nem só o ventre, né? E o sacro, mas a região das costas, da lombar, que é uma região sensível, ligado à energia de vida da gente, ligado à energia de procriação, ligado à energia de envelhecimento, de como vai ser o seu envelhecimento. Então, é importante manter as suas costas aquecidas, a parte toda do abdômen, né? Porque as suas vísceras estão lá dentro, os seus órgãos estão lá dentro, que vão ser importantes para todas as suas funções. Escaldapés. Escaldapés é uma forma da gente cuidar a mulher que tem pés frios por natureza, né? Ela precisa cuidar muito todos esses cuidados tem que ser uma regra para ela, bem mais rígida, né? Sem rigidez que fira, né? Que vai ferir, né? Feri-la. Agora, mas precisa cuidar bem mesmo desse frio, né? E para esquentar o pé de alguém que, não sei, tomou uma chuva, que pisou no chão gelado por desatenção e percebeu que estava, só percebeu na hora que estava com o pé gelado, né? Então, o escaldapés é um aliado para a mulher, assim, sensacional. Ah, eu posso usar ervas, você pode usar muitas coisas, né? A internet tem aí essa pós-graduação, que é uma coisa lindíssima, né? Ela ensina tudo isso. Tem vários terapeutas que conhecem, né? Provavelmente aqui tem muito terapeuta, muita coisa, muito que a gente quer, né? Isso. Muita gente que conhece esse grupo de pessoas, que me conhece a Mai, e você pode usar. Mas o escaldapé com água quente já é um escaldapé. Quando você aquece o seu pé, só água quente, sentar e colocar os seus pés na água quente, isso já é algo é uma manutenção de saúde muito importante para você. E aí você pode colocar só sal grosso, por exemplo, que é uma receita maravilhosa, extremamente simples. Coloca na base da sua bacia pedra. Pode ser aqueles seixos rolados, pode ser aquelas pedrinhas brancas de jardim, pode ser cristal, se você tiver e quiser, né? Mas pedra, algo que tenha relação com a terra. E sal grosso. Sal grosso tira o cansaço da gente, ele puxa esse cansaço todo, ele ajuda na circulação. A pedra, ela vai ajudar a aterrar, então ajudar a gente a ficar mais centrada, ajudar a gente a estar mais presente no momento de hoje, ajudar naquele momento, né? E a gente precisa muito disso. E o equilíbrio da alimentação, que é o quê? O que é uma alimentação fria? A alimentação fria, ela não é exatamente uma alimentação com a temperatura fria. É uma alimentação que tem um excesso de alimentos crus, tá? Então, o alimento cru, ele esfria muito o corpo. E a fruta também é muito fria. Então, o excesso desses alimentos. Ai, como assim? Salada crua, por exemplo, de folhas. Comer só salada crua. Isso não é ótimo para o corpo da mulher. Nossa, mas eu não posso comer salada, né? Eu tenho que
é tão saudável comer salada, eu não estou dizendo para você tirar a salada. Estou falando para você colocar algo que equilibre aquele frio. Então, em toda alimentação, na sua salada, você colocar algo cozido. Se você colocar um legume cozido na sua alimentação, e se você não tem um frio em excesso, só isso já equilibra, já basta. Uma outra coisa muito importante é colocar no mesmo prato a salada, né, o que você vai comer ali frio, e a sua alimentação quente, num prato comum, o arroz, feijão e uma proteína. Você comer aquilo junto, né? Essa questão de colocar que primeiro tem que comer salada, para a medicina chinesa isso não é ótimo. Principalmente se essa salada for fria. Se você coloca a salada primeiro, quem vai fazer essa digestão, essa separação, o aquecimento, porque ela tem que aquecer para conseguir ele quebrar, para conseguir distribuir, né? Quem vai fazer todo esse trabalho é o baço. O baço já é um órgão que ele tem bastante utilidade na mulher. Então, ele é um órgão que é muito usado, né? E que, teoricamente, ele vai se desgastar mais rápido, né? Mais facilmente. Aí você coloca esse monte de frio dentro do corpo dela, ela vai esfriar, o baço vai ter que cuidar daquilo lá para aquecer, para dividir, para distribuir, e aí depois vem o quente. Na hora que vem o quente, ele não tem mais força quase para digerir. E aí não aproveita tanto o restante da alimentação. Então, comer junto, né? Se você aprender e se habituar a comer junto, comer uma garfada de salada com arroz e feijão ou uma proteína, aquilo já pronto, aquilo já vai equilibrar e você nem precisa colocar o cozido, por exemplo, né? Se você não quiser ou não tiver naquele momento, tá bom? Vamos lá. A umidade, a gente fala que é é um fator patogênico, né? Uma origem de doenças muito graves, né? Porque é a umidade que vai trazer o mais grave da umidade vai ser o câncer, né? Porque é uma massa, tá? Como que ela chega na gente? Ela chega na gente através do ambiente ou da alimentação. Como assim do ambiente? Eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Se você vê em cima, aquilo é uma parede rachada com uma umidade. Muitas vezes, a parede do quarto, né, é úmida, muito úmida. Tem mulheres que chegam, quando a gente questiona, chegam a dizer que a parede soa. Isso é muito ruim. Imagina a vida toda você dormindo, ou anos, você dormindo do lado daquela umidade e o seu corpo recebendo essa umidade. Né? Ele vai sentir e ele vai absorvendo essa umidade aos poucos. Né? Isso não é saudável. Um outro caso que está aí são mulheres que trabalham na água, como aí uma fisioterapeuta, né? Fazendo o trabalho dela. Imagina se ela trabalha todos os dias da semana com hidro, né? Hoje em dia se chama acupuntura aquática, fisioterapia aquática, né? Ela passa o tempo todo dentro da piscina. Se ela passar 2 dias inteiros, né? Dois dias, ela trabalha terça e quinta em piscina. Você imagina isso, como é que é? 8 horas, às vezes 6, 7 horas por dia dentro de uma piscina. Você vai trabalhar 14 horas por semana dentro da água, é muita umidade, é muito molhado, né? Então, mulheres que trabalham em cozinha, né? A cozinha vai trazer um calor úmido desculpa, vai juntar essa umidade com calor. Quando eu tenho uma mulher que trabalha num frigorífico, por exemplo, vai juntar essa umidade com frio, aí já são 2 fatores que vão se unir, né, para o seu corpo. E a alimentação? A alimentação tem os inimigos, os principais inimigos, né? São esses 3 aqui. Quem me conhece sabe o quanto que eu falo disso, né? Eu falo demais sobre isso porque são alimentos muito prejudiciais para a vida da mulher, para o corpo da mulher, para a saúde feminina e para a saúde ginecológica.
tá? Não é só uma questão dela enquanto ser humano, é a questão dos órgãos pélvicos dela, a saúde ginecológica dela é muito prejudicada pela farinha branca, na verdade, qualquer farinha branca. O trigo é pior, realmente, por conta do glúten. O glúten, hoje em dia, a quantidade de glúten na farinha de trigo hoje é muito maior do que tinha antes, né? Antigamente. Então, ele é pior, mas as farinhas refinadas todas. Então, mesmo se for a tapioca, se for... as farinhas refinadas, elas são uns geradores de umidade no corpo da gente, né? Acumula muita umidade. Açúcar, qualquer tipo, demerara, qualquer um, diferente do refinado, é melhor. Qualquer um diferente do refinado é melhor. Mas nenhum açúcar é bom. Nenhum açúcar é bom, tá? E leite e derivados. Leite e derivados, então, minha gente, olha, não presta. Leite puro, não presta, não. Não presta, viu? É uma coisa muito ruim mesmo, para o corpo da mulher, é muito ruim para o útero, muito ruim para a vulva, para o canal vaginal, é muito ruim, né? Nem o iogurte, nem nada, leite e derivados. Quanto mais perto de leite só puro, é pior, né? O iogurte, não sendo adoçado, né, um iogurte natural, ele tem um outro tipo de preparo, melhora um pouco, tá? E os queijos são ruins também, né? Não falei que é bom essa notícia que eu estou dando, mas os queijos são ruins também, bem ruins. O que a umidade vai trazer para o meu corpo? Eu falei que o pior lá é o câncer, né? Que faz aquela massa. Então, massas abdominais. Flávia, o que são massas abdominais? Tudo que formar algo lá dentro que não faz parte do meu corpo. Então, cistos, miomas, nódulos, tudo isso é umidade. Então, se você é uma mulher que tem cisto disso, cisto daquilo, nódulo não sei o quê, tem não sei quantos miomas, você tem uma tendência a acumular. Junta isso com rinite, sinusite, toda hora infecção de garganta, infecção de sinusite, né? Com uma gripe muito forte, infecção de bexiga também é umidade, viu? Só que aí junto com calor, né? Juntou a umidade com calor, pode dar infecção de bexiga, né? Infecção de urina, que a gente fala, tá? A candidíase, que é o muco. Quando eu tenho uma candidíase ou qualquer vaginite que ela gerar muco, é a umidade. Tudo que gerar muco ou gerou uma massa é a umidade que eu tenho no corpo, tá? Infertilidade, sim, muita. A umidade é outro grande fator de infertilidade, de gerar infertilidade, porque ela envolve os órgãos, né? Então, num primeiro momento simples, ela vai envolver o ovário e não permite que ele trabalhe direito. Daí, você vai descobrir que, por exemplo, um exemplo de uma mulher que tem muita umidade acumulada no corpo é uma mulher com obesidade. Não se engane achando que a mulher que é muito magra, e o que é magra, ou que tem o corpo certo, não tem umidade, tá bom? Tem mulheres que a gente acha que o corpo dela é só umidade, porque aonde tem tanta umidade, com tanta, ela magra daquele jeito, mas tem muita. Mas eu estou querendo dar um exemplo. Então, é muito comum mulheres com obesidade, elas não menstruarem, né? Elas têm uma menstruação hiper irregular, às vezes até com amenorreia, às vezes passam 3, 4 meses sem menstruar. O ovário policístico é outro exemplo. Você tem ovário policístico, ele é a umidade, né? A umidade por dentro do ovário. Está gerando ali dentro aquele cisto. E muitas vezes o ovário policístico vai gerar o quê?
Infertilidade, por quê? Porque ele não permite que ela ovula direito, ele não permite que ela menstrue, né? Então, atrapalha tudo. A umidade em volta do útero, a umidade dentro da tuba, a umidade dentro da tuba vai atrapalhar, não vai conseguir fecundar, né? Não vai conseguir encontrar o óvulo com o espermatozoide. Então, de várias formas a umidade pode gerar a infertilidade. Dores pélvicas também, né? Cólicas menstruais, a dor da ovulação é muito eu tenho dor de ovulação que tem frio, mas no geral é umidade e frio, porque o fator da umidade sempre estará presente na dor da ovulação. A gente não tem que sentir dor na ovulação, não é normal, pode ser comum. Você pode ter dor na ovulação desde que você é adolescente e você achar que para você é normal ter dor na ovulação, mas não é normal. Nenhuma dor é normal, nenhuma. Ela pode ser comum, mas não normal, tá? Como evitar essa umidade, né? A alimentação. A alimentação aí é isso, evitar esses alimentos que estão aí, né? Evitar, tirar o máximo que você puder. Ah, mas então, para eu ter uma vida mais saudável, manter tudo, eu tenho que não tomar leite, não comer nada de açúcar, não comer nenhuma farinha refinada. Muita calma nessa hora, né? É claro que quanto mais perto de uma desarmonia você tiver, mais regrada você vai ter que ser com esses cuidados. Então, se você é uma mulher que tem mioma, você é uma mulher que tem síndrome do ovário policístico, é muito importante, entendeu? É muito importante que você tire o máximo que você puder. Principalmente se você está querendo cuidar de forma natural. Por exemplo, a maioria dos médicos, né? Qual que é a solução que eles têm para ovário policístico? Anticoncepcional. Eles falam que é o tratamento, mas não é tratamento para síndrome do ovário policístico. O anticoncepcional é um controle, porque ele não deixa o ovário funcionar e aí não cria o cisto. Então, não é que é tratamento. A maioria das vezes, na hora que tira o anticoncepcional, o cisto volta. Aí, se ela é uma tentante, como é que você tira? Você tira o anticoncepcional ou você dá o anticoncepcional para controlar? Aí você tira o anticoncepcional, os cistos voltam e ela tem irregularidade menstrual e não consegue engravidar. Então, essa mulher, ela precisa muito, né? Tirar tudo que ela puder. Ah, ela tem miomas e ela quer tratar de forma natural. Ela quer tratar com acupuntura, com fitoterapia. Ela quer tratar de... Ah, é possível? Claro que é possível. Só que não é possível eu tratar o mioma com agulhas ou com ervas brasileiras e ela comendo queijo todo dia, entendeu? Aí fica muito desafiante, né? Praticar exercícios físicos, por quê? Uma das formas, uma das questões que fazem com que a umidade se acumule é a diminuição de movimento. Então, eu preciso manter um fluxo energético saudável. Na medicina chinesa, a gente chama de fluxo suave do Qi, né? Fluxo suave de energia. O que é esse fluxo suave de energia? É a dança da energia dentro do nosso corpo. O que sobe, o que desce, o movimento, como é que uma coisa chega ali, como é que volta, como é que toda essa onda dentro do nosso corpo, ela tem que acontecer de forma fluida, de forma suave, né? Para eu não ter agravamentos, dores, né? A energia não parar no meu corpo. Quando eu não pratico exercícios, não fica suave. Eu preciso de movimento. As coisas param. Então, a umidade principalmente, mas o frio, o calor, muitas vezes eles param em algum lugar porque está faltando movimento ali. Eu preciso movimentar aquela região, né? Aquela região e meu corpo em todo, para poder esse fluxo de energia acontecer de forma suave, tá? Ah, então eu tenho que fazer exercício suave? Não necessariamente. Né? Você tem que manter o seu corpo em movimento. Isso é importante. Parado, nada para, nada parado, nada, tá? Não expor o seu corpo à umidade desnecessária. Quando eu digo
assim, se ela é uma mulher que ela trabalha na piscina, como é que a gente vai fazer? Ela trabalha, ela é cozinheira, né? De cozinha industrial. É muito quente lá dentro, né? Com aquelas panelas todas começam a funcionar, é um monte de calor junto com um monte de umidade. Não tem jeito, é muito vapor. Ela trabalha dentro do frigorífico. Aquele monte de mulher sentada ali naquela esteira de trabalho, limpando o frango, sei lá o quê. Entendeu? Separando coisas, não sei, gelado demais. Aquilo é o trabalho dela. Então a gente tem que dar alternativas para essa mulher, para ela cuidar disso depois, né? E tentar minimizar os danos que o corpo dela vai ter. Agora, eu preciso, num dia de calor, por exemplo, é necessário passar o dia inteiro com a mesma calcinha? Não, não é. Eu posso trocar de calcinha no meio do dia. E aí eu deixo seco de novo. Ah, mas eu uso Carefree, né? Eu uso absorvente diário. Aquilo é uma das piores coisas que você pode fazer para você, entendeu? Não é bom. Não é, aquilo é tóxico, né? É uma coisa química, tem muito produto químico ali, não é saudável para a gente. É muito melhor você trocar calcinha, entendeu? Troca a calcinha, deixa respirar a sua vulva, usa uma calcinha de algodão, dorme sem calcinha, né? Isso ajuda a respirar, não deixa acumular a umidade se acumular. Uma parede com umidade. Ah, mas eu não tenho como consertar, a casa não é minha. Não pode, você pode trocar de parede que você dorme? Você pode colocar algo ali que isole aquela umidade, não sei, uma madeira, não sei. Pensar em alguma coisa que vai isolar aquela região. Isso é desnecessário. Isso a gente consegue achar alternativa, né? Para essa umidade não vir atingir o meu corpo, tá? O calor, como que ele chega na gente, né? Através da alimentação e alterações emocionais. Da alimentação tem duas formas. Primeiro, uma coisa que não te faz bem, né? É uma coisa estragada no geral, que pode gerar até uma infecção intestinal, e aí é um calor, mas é uma coisa momentânea. É muito difícil isso trazer uma consequência é, muito séria, né? Pode até mexer com a sua próxima menstruação, mas não trazer uma consequência prolongada, né, para você. Muito difícil. A outra forma que é pior, que é o quê? A consumir alimentos que provocam calor e ter o hábito muito forte, né, de consumir esses alimentos. Alimentos muito quentes, então a pimenta, o excesso, tá bom? O excesso, não é? Nossa, eu não posso comer uma pimenta? Pode comer sua pimenta, pelo amor de Deus, mas é o excesso. Comer pimenta todo dia, em todas as suas refeições, ou tem pimenta ou tem canela, por exemplo, não tem essa necessidade, né? Não tem por que você comer essa quantidade de pimenta. Álcool, né? O álcool, ele gera calor. Ele gera calor no corpo, né? E é bem prejudicial, tá? E o café. O excesso de café também gera calor. Então, nossa, não posso mais tomar café. Tem gente que você fala isso, ela quer sair correndo louca, né? Ela fala assim, vou parar de falar, de escutar essa mulher, porque como é que eu fico sem tomar café? Não precisa ficar sem tomar café, mas precisa diminuir, né? A quantidade de café. E o café, a cafeína, ela é viciante, né? Tem estudos que mostram que em pouquíssimas pessoas o café gera realmente um ânimo. Isso é emocional, porque o efeito da cafeína, da quantidade do café, ele é brando. Ele pode sim até dar taquicardia, gerar insônia em alguém que não está habituado, mas para alguém que vai habituar, o corpo se acostuma, né?
com aquela quantidade de café. Então, só se tomar muito, ou se tomar muito perto do seu sono, né? Senão ele não vai trazer. Então, tentar diminuir o máximo possível, tá? E as alterações emocionais, que aí, para quem não conhece medicina chinesa, acha estranho, né? Como é que essas alterações geram calor. Aí é um bom exemplo de como eu coloquei essa foto que eu achei incrível, essa mulher com a cabeça pegando fogo aí. É exatamente isso. Quando eu começo a ter questões emocionais que mexem muito comigo, principalmente questões emocionais que mexem com a minha energia de reação, sabe? Com a minha energia, que a gente fala do elemento madeira. De reatividade, como eu reajo às coisas da vida. Então, raiva, a frustração, né? Isso tudo vai subindo, a energia vai subindo, 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 e ela gera um calor interno, podendo gerar até um fogo interno. E isso vai trazer várias consequências para ela, né? Uma das coisas que ele pode gerar é aborto de repetição. Como assim aborto de repetição? O excesso de calor no corpo pode gerar, sim, uma facilidade para hemorragias. Pode gerar, sim, o aborto, né? Então, quando a mulher ela tem muito calor no sangue, né, que pode ser gerado pelo estresse ou pela alimentação, ela pode ser um dos motivos, né, que vai favorecer esse aborto. Nossa, então eu não posso comer pimenta que eu vou abortar? Eu não estou falando isso, né? Eu estou falando de alguém que tem já esse calor interno. Então, imagina alguém que ela é uma pessoa muito estressada, né? Muito agitada, que fica vermelha quando fica nervosa, fica muito vermelho, dá aquele calor aqui e sobe o vermelhão no rosto dela. Imagina essa mulher e tomando café e para aguentar o dia. E na hora que ela vai relaxar, ela bebe, né? Como é que é isso? É muito forte. Então, ela acumulou durante muito tempo esse calor dentro do corpo dela. E ele pode atrapalhar. No momento, ela pode ficar limítrofe, assim. No momento que algum desses fatores gerem um pouco mais de excesso de calor durante a gestação, pode acontecer um aborto, sim, tá? Menstruação excessiva, nem toda menstruação excessiva é causada por calor, nem toda, mas é bem comum, tá? E ou qualquer vaginite ou vaginose que ela tenha um cheiro mais forte, né? Muitas vezes ruim, e coceira também aí é porque tem calor. Como que eu cuido desse calor, né? Como que eu vou equilibrar? Então, cuidado com a alimentação, né? Que é colocar, se você tem a tendência a gostar, né, desse calor, de comida quente, procurar refrescar essa comida. Como que eu vou refrescar? Usando alimentos, por exemplo, você pode tomar um suco de abacaxi com hortelã, por exemplo. O hortelã é frio, o abacaxi é fresco, ele pode dar uma quebrada nesse calor, tá? Não tomar água muito gelada, entendeu? Porque a água muito gelada, e é uma coisa que as pessoas têm tendência, né? Quem é muito calorento, quem tem muito esse calor, ela tem a tendência a ir buscar a água excessivamente gelada e ela piora, ela dá aquela sensação de frescor no primeiro momento, mas ela vai acelerar o metabolismo, porque dentro do seu corpo está muito quente. E aí ele vai receber aquele gelado, ele vai trabalhar para reagir contra aquele gelado que está ali. Entendeu? Ou o que é isso gelado aqui? Aqui é só quente, de repente chega o gelado. O ideal é tomar um banho morno, né? Morno para fresco, não precisa ser quente, né? E a bebida, né, o que ela ingerir, ser uma alimentação mais fresca, né? Pelo menos fresca, nunca gelada demais, porque ele vai trazer realmente isso, tá?
Tomar cuidado com exercícios físicos extenuantes. Então, é bem importante. Mas eu, por conta do estresse, né? Vamos pensar uma mulher que ela tem esse calor por conta do estresse, e ela só consegue se aliviar desse calor com corrida. É extremamente, né? Com aula de spinning. Elas saem de lá fritando vermelhas, não é assim? Todo mundo suando muito, né? Eu preciso disso para eu viver. Eu não posso ficar sem a corrida, né? Eu preciso disso para eu conseguir aliviar o meu estresse. Tá bom, tudo bem. Mas então a gente pode ter o hábito de eu faço a minha corrida, ou eu faço a minha aula de spinning, depois, antes de eu tomar um banho totalmente fresco, eu espero baixar a minha energia, né? Espero aquilo se acalmar, aí eu vou para o chuveiro fresco, né? O morno seria o ideal, e se vocês fizerem um teste um dia, vocês vão ver o quanto o morno é muito mais refrescante do que o gelado, muito mais refrescante, inclusive bebida, tá? Eu posso ter o hábito de, depois desse exercício, eu fazer uma série de alongamentos, ouvindo uma música calma, né? Não adianta fazer um alongamento e fazer uma respiração ouvindo um batidão, né? Não dá. Para mim não dá, porque eu faço academia, eu já tomo banho lá e eu saio. Tá bom, tudo bem. Então, quando você chegar em casa, antes de você se entregar para você dormir, não deita. Faça esse exercício sentada, para você não dormir no meio dele. E você vai respirando. Imagina, literalmente, imagina que tem algo em você que está cheio, como se fosse um copo cheio. E você imagina se essa coisa cheia, essa água, essa substância, essa energia que está aqui no topo, descendo, descendo, descendo o limite dela, a marca, até chegar nos seus pés, né? Faça esse exercício. Faça esse exercício de descida, né? De aterramento. Vai equilibrar muito esse calor. Vai ajudar a não deixar sempre acumulando. Porque imagina, você está nessa, você já tem essa tendência, e você gosta de alimentação assim. Você pensa muito, é muito agitada. Aí você não faz nenhum disso, deita na cama e dorme. E aí o seu sono é agitado. Ou então você capota e desliga, porque a única forma do seu corpo dormir, o corpo fala assim, essa daqui, ó, ou eu capoto, eu desligo ela total, ou não dá. Desliga a mulher totalmente. Ela vai acordar no outro dia com o despertador. Ela já levanta e já quer sair. Gente, não tem parada, né? Aí não tem equilíbrio. É só gerando calor, só gerando calor, só gerando calor. Né? Isso faz muito mal. A meditação, ela mora no meu coração, a meditação, né? Porque a gente precisa parar, né? A gente precisa parar. E a mente da gente precisa parar. Muitas vezes essa mulher é uma que ela vai te dizer, qual é a frase que ela vai te dar? É impossível para mim. Eu não consigo ficar parada. Eu costumo dizer para quem me fala isso que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Eu conheço poucas pessoas mais agitadas que eu, poucas. Eu, adolescente, as pessoas nem entendiam o que eu falava, porque eu falava tão rápido. Tudo meu é muito rápido. Tudo meu é muito rápido, sabe? Ansiosamente rápido. E eu medito há 9 anos. Então, é muito bom. A meditação, o caminho é o trabalho. Né? As pessoas falam assim, nunca vou conseguir acalmar a mente. Ai, que bom, porque eu também não consegui até hoje. Tem alguns momentos que você tem... Eu faço meditação transcendental. E aí chama de transcendência. Em alguns momentos que você tem aquela sensação de transcendência. E eu tive alguns episódios durante esses 9 anos de sentir, de perceber um silêncio, né? Mas ele é muito curto, até porque na hora que você percebe, acabou. Na hora que você faz, nossa, ficou silêncio, acabou. Você já pensou, né? Ficou silêncio, acabou, não tem mais silêncio, certo? Então, o caminho,
a tentativa de se manter ali, a tentativa de repetir um mantra, a tentativa de manter a sua atenção naquela voz que está saindo ali do celular, ou de uma gravação, de um áudio qualquer. Isso já é a meditação. Isso já é o caminho. Né? Não é uma ilusão achar que meditação você vai sentar lá e você vai acalmar e só vai silenciar sua mente e só vai conseguir quem silencia a mente. Não é assim, tá? Terapia, florais são outras técnicas, né? Que podem ajudar nessa questão, principalmente do emocional, gerando esse calor interno. E eles são extremamente valiosos, porque é a forma como ela leva a vida, né? É a forma como ela reage às coisas da vida. E isso precisa aprender, né? Não adianta você falar assim, vai com calma. Você conhece alguém que você falou para ela assim, vai com calma, e ela falou assim, tá, agora eu vou. E ela foi com calma, porque você falou? Claro que não, né? É muito desafiante isso, né? Então a gente precisa aprender. A gente precisa aprender. Fatores emocionais. Eu tenho um curso, né, que são 2 finais de semana. São mais de 30 horas, falando só sobre desarmonias femininas dentro da medicina chinesa. E dentro dessas desarmonias, a gente faz o estudo da causa de cada uma delas, né? Então, eu tenho vários tipos de causas. Não tem nenhuma desarmonia que um dos fatores geradores não é uma emoção. Nenhuma desarmonia. Nenhuma. Então, é muito importante, né? A gente olhar para essa questão emocional. É muito importante a gente valorizar. É muito importante, enquanto a gente, sendo terapeuta, a gente orientar, a gente alertar essa mulher, né? Dentro da possibilidade dela, dentro do que o coração dela pode receber. Muitas vezes não vai adiantar você sentar na frente dela e falar assim, nossa, você precisa fazer terapia. Que ótimo, né? Ela não está ali, ela está ali para você ajudá-la com a ferramenta que você tem. E às vezes você sabe que a sua ferramenta não vai ser suficiente, mas muitas vezes a gente precisa começar com o que a gente tem, para a gente ir cuidando, né? Cuidando daquele terreno, até aquele terreno estar pronto para eu poder fazer uma plantação, entendeu? Até aquele terreno estar pronto para eu poder colocar lá mais informação, tá? É muito grave para a saúde ginecológica, para a saúde feminina, para a saúde emocional feminina, quando grandes traumas acontecem na puberdade, tá? Então, grandes traumas durante a puberdade, ele pode mudar a realidade do funcionamento dessa mulher pro ad eterno aí, para o resto da vida dela, tá? Você pode encontrar mulheres com 39 anos, né, passando por uma, sei lá, uma insuficiência ovariana precoce por conta de questões que aconteceram na adolescência, tá? E desequilíbrios emocionais que aí não sei quem tem, né? A gente não tem. Eu não tenho nenhum, né? Eu sou ótima. Costumo dizer que eu sou ótima. O que vai trazer, né? O que essas questões emocionais não tem o que vai trazer. Eu não sei se existe alguma coisa que não tem mesmo qualquer questão. Por exemplo, a gente vai falar da alimentação daqui a pouco. A alimentação muito pobre de nutrientes, né? Ela vai fazer muito mal e pode dar uma consequência na medicina chinesa que a gente chama de deficiência de sangue, que é como se fosse uma anemia, tá certo? E eu pego essa anemia, né, e vou cuidar dessa mulher, né, e vou olhar para essa mulher. Não tem nada a ver com o emocional, é porque ela não come direito. Por que ela não come direito? Porque ela não se cuida. Ela não tem informação, ela mora em algum lugar que ela não sabe, que ela pode ter que comer pacote de sanduíche, pacotes, comida pronta. Aonde ela mora que ela não sabe?
o que é melhor para ela. Quem hoje em dia não sabe o que é melhor? Que é melhor, muito melhor você comer uma comida de verdade ali do que uma comida que você tenha que abrir um pacote para comer. Quem não sabe? Né? Então, não tem, será um fator emocional aí que gere essa atitude dela, esse hábito dela, que impede que ela faça o que ela sabe que tem que ser feito? Então, eu não consigo achar um lugar, né? O que é que ele vai gerar? Ele vai estar em tudo, né? Em qualquer área que você... Se você aqui, você é terapeuta, se você é acupunturista, se você é sei lá, obstetriz, se você é da ginecologia natural, se você faz shiatsu, a gente tem que dar uma atenção para a parte emocional. A gente tem que dar atenção e a gente tem que ter consciência e responsabilidade de até onde a gente pode ir. Quando que é o momento da gente colocar outro profissional na nossa história? Quando? Quando é o momento? Né? De você falar assim, eu só consigo ir até aqui. A partir de aqui, daqui, você precisa também de outro profissional. Quando é o momento? A gente tem, infelizmente, né? A gente vê muito hoje em dia mulheres terapeutas, às vezes, né? Que ou elas tentam fazer o que elas não sabem, o que não é do quadrado delas, né? E aí quem sofre é aquela mulher, ou ela não enxerga isso e fica tentando, sabe, achar que é tudo somente físico, né? E não dá uma atenção para essa parte emocional que muitas vezes está na cara da gente, né? Muitas vezes está na cara da gente, tá? Tem muita influência a questão emocional sobre a menstruação. Eu fiz alguns cursos numa aldeia, né? Indígena aqui em São Paulo, uma índia que chama Taquá. Ela falava assim: o que você faz no sangue vai te contar como vai ser o seu próximo sangue. Então, a forma como você se cuida. Ah, não é por nada disso. É porque eu fico pisando no gelado. Por que você fica pisando no gelado, criatura? Se você sabe que pisar no gelado te dá cólica, por que você continua pisando no gelado? Será que tem alguma coisa aí que você dá contra você? Por que você não tem força para você fazer o que você sabe que tem que ser feito, que é só calçar um chinelo? Só calçar um chinelo, calça o chinelo. Ou você não tem nenhum chinelo na sua casa? A gente aqui não lida com quem não tem nenhum chinelo. Não é essa a realidade de quem está aqui. Eu acredito, né? Eu acredito. E se for, aí é outra questão, né? Aí é outra questão. Tudo, a gravidez, trabalho de parto, quantas mulheres, por que não nasce a criança? Não nasce porque ela está com medo. Ela está com medo, ela está com medo de parir, ela está com medo de perder aquele filho, ela está com medo da dor, ela está com medo, ela está com medo de perder a gravidez. Quantas mulheres são apegadas àquela barriga de uma maneira que ela não quer, ela tem medo do que vai vir depois. Ela tem medo. Ela sabe que ali ela está controlando tudo. E nem tá, né? Mas às vezes ela acha que tá. Ali ela controla tudo. Tá dentro da barriga dela. Ela não quer que saia. Como é que vai ser depois que sair? Ela não quer. Não é consciente isso. Né? Atrapalha. A questão emocional vai mexer em tudo. Na infertilidade. Na infertilidade, quantas vezes o emocional é o grande fator ali que está atrapalhando, que está movimentando, né? Quais são essas emoções que atrapalham a gente? O excesso de reação, então que a gente chama da raiva ou da cólera, né? Ele vem movimentar e dá, que foi o exemplo que eu dei até para falar quando gera calor, né? Então traz muito calor isso, faz a gente ser impetuosa, faz a gente reagir mais do que deve, né? Machucar o outro, a gente mesmo. A falta de alegria na vida, não é alguém que não fica rindo só. Né? Quem ri o tempo todo deve ser bobo, né? Ninguém ri o tempo todo. A falta de alegria, a alegria de viver é o que dá força para a gente seguir. É o que dá tesão pela vida.
É o que faz a gente ir, a gente erguer, a gente levantar do chão de novo. Quantas vezes foram necessárias, porque eu amo isso aqui. Eu quero fazer diferente. Eu quero continuar o meu trabalho aqui. Isso é amor pela vida e a alegria de viver. Né? Que seja a maior tristeza que você esteja passando. Se você tiver alegria de viver, é essa alegria que te puxa de lá, é a sua mão que te tira do buraco. Né? E aí, se você não tem, filha, você fica ali, ó, parada. Aonde te colocarem, você fica. Aonde te colocarem, você fica. A preocupação ela é ruminante, né? Então a coisa fica ali pensando muitas vezes, né? Uma coisa é você pensar, analisar, ponderar sobre o assunto. Outra coisa é aquilo ficar na sua cabeça o tempo inteiro. Atrapalha tudo. Atrapalha tudo. A tristeza vai consumir a sua energia de vida, né? A tristeza, ela ataca o pulmão, e quando eu ataco o pulmão, que é o órgão aonde eu recebo o meu Qi puro, que a medicina chinesa fala, eu acho tão lindo isso, que é aquilo que você não precisa de nada. Eu recebo, abro, eu respiro, eu recebo pronto o ar. Eu respiro e pronto. A troca gasosa acontece naquele momento, é instantâneo. Quando eu afeto o meu pulmão, eu deixo de respirar e de puxar esse ar com força. Ela pode consumir a vida, consumir a vida, consumir a energia da pessoa e até matar. E aquela foto linda que eu achei do medo. O medo impede, né? Paralisa, impede o crescimento, impede o movimento. E aí, como é que é isso na minha menstruação? A menorreia, por exemplo. Infertilidade, por exemplo. Se você tiver medo de ter um filho, ele não vem. Ele não vem. Ele não vem. Entendeu? Como é que a tristeza vai afetar o meu sangue? Ela pode ficar irregular, ela pode ficar sem vida, ela pode diminuindo a quantidade, tá? Cada uma delas pode afetar de uma maneira ali. Como que eu vou buscar, né? Que desafio falar sobre isso, né? Como que eu vou buscar? Deixa eu olhar o meu tempo aqui. Como que eu vou buscar esse equilíbrio emocional, né? Então, o que eu posso falar dentro da medicina chinesa? A principal ferramenta dentro da medicina chinesa seria a meditação, né? Porque ela vai trazer paz interior. Ela vai trazer uma calma, né? Principalmente, ela vai trazer autoconhecimento. Porque na hora que você silencia, você se ouve. E aí, quando você se ouve, você começa a encontrar o caminho, né? Mesmo que o que você ouve, às vezes, não é tão legal assim. O exercício físico, exatamente por conta do movimento. Né? Quando eu movimento, quando eu movimento o meu corpo, a energia circula. A chance de eu cair para um desequilíbrio muito, muito forte é mais difícil. Tantas e tantas pessoas se curam de doenças emocionais, de desarmonias graves emocionais com exercício físico. O diário parece uma coisa tão ridícula, né? Tem gente que quando eu falo isso até dá uma risada, faz um diário, mas um diário é muito valioso. A gente tem aí, que muitas de vocês devem conhecer, né? Algumas apresentadas por mim, que é a mandala lunar, que é o diário da menstruação. Vocês não têm ideia do quando somente esse diário da menstruação é capaz de transformar a vida de uma mulher. O autoconhecimento que ele traz, e quando você se conhece, as coisas simplesmente acontecem. Outro lugar de cura, de uma cura lindíssima, é uma roda de mulheres.
quando as mulheres se encontram, para elas poderem falar sobre o que elas sentem, para elas poderem falar sobre a vida delas, se elas poderem falar da dor delas. Isso é muito curador. É muito curador. E é exatamente buscar as iguais. Né? Quando você está grávida, que bênção é uma roda de gestantes. Elas todas conhecem a sua dor, as suas angústias, as suas inseguranças, os pensamentos dos quais você não tem coragem de repetir para ninguém, nem para você, às vezes. Você finge que não pensou. Na perimenopausa, meu Deus, esses hormônios todos tomando conta do corpo da gente e a gente mudando de um humor que você não sabe da onde, por quê. E você acha que é só você, que você não está conseguindo lidar com aquilo. E aí você descobre que são todas elas, cada uma de um jeito. Isso dá um alívio. Não sou só eu. É muito importante a gente buscar as iguais. Muito importante. De pessoas que passam pelo que a gente passa. Uma roda de mulheres, ela traz para a gente a consciência do crescimento de uma mulher, do quanto é valioso e o quanto é importante e difícil, muitas vezes, a vida de uma mulher. E isso, trazer essa consciência para a gente, tira o peso. Ah, eu vou lá e eu vou ouvir mais do que eu sinto, vai ouvir mais do que você sente. Mas lá também você vai descobrir que não é só você. Então você não é incompetente. Então você não é desequilibrada. Então você não é uma pessoa que não faz nada do que tem que ser feito. É desafiante esse caminho. O caminho da mulher é um caminho desafiante. E nós sentimos isso. E isso alivia, acalma. A alimentação. Aí, como que a alimentação chega para a gente ruim, né? Alimentos frios, alimentos quentes, dieta carente de nutrientes e o consumo excessivo de alimentos gordurosos. Eu até já falei, né, agora há pouco, então esse prato de salada aí, uau, né? Parece muito saudável, realmente é saudável, só que se você olhar, é tudo cru. Se essa mulher não tomou um chá ou um caldo quentinho antes dessa alimentação, ela vai ter dificuldade para digerir. Não, mas eu não sinto, viu, Flávia? Eu como só cru assim e eu não sinto nada. Eu tenho uma digestão ótima. Que bom. Mas pode ser que esse frio tá aos poucos se acumulando no seu corpo. Né? Então, é importante colocar algo aí que aqueça, tá? Pode ser até uma pimenta. É o excesso, lembra? O excesso que é prejudicial, tá? Como é que é? Tem um ditado que fala: a diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade, não é isso? É a dose da qual você toma. Então, nada que é demais é sobra, nem amor, pelo amor de Deus. O frio demais, né? As bebidas muito geladas, que eu já expliquei falando do outro, né? Elas trazem muito mal. Experimenta o que eu estou falando para vocês. Toma o fresco, toma um chá morno, você não vai acreditar. Quando eu fiz esse teste, eu estava num calor, e eu fiz esse teste sem eu querer. Eu ouvia falar isso, não acreditava mais ou menos, acreditava porque eu já acreditava muito na medicina chinesa, mas falava assim, tudo bem. Estava num hotel uma vez, meu filho era menor, bem menor, e as crianças todas brincando aqueles playgrounds de criança pequena, sabe? Que tem piscina de bolinha, escadinha, aquelas coisas. E ele estava ali, e as mães do lado de fora, a gente olhando, e eu conversando com uma outra mãe, ela falou assim, você já tomou o chá de erva cidreira daqui? Eu falei assim, não. Ela falou, é maravilhoso. Eu falei assim, mas hoje não vai dar, né? Tava um calor insuportável. Ela falou assim, mas se eu fosse você, eu tomava, porque vale a pena. E aí, eu não aguentei, né? Ela falou o olho, eu fui lá e peguei o chá de erva cidreira. Realmente era uma coisa o chá de erva cidreira.
E eu fui tomando aquilo devagar, estava bem quente até, então eu fui esperando e tomando de golinho. Sabe quando você sente um elevador? Só que o meu elevador estava descendo. Isso faz anos, tá? Não tinha nada de perimenopausa, não era um calor fogacha, era calor que estava muito quente. Eu senti como se fosse, sabe aquele elevador que eu falei para vocês, para lá ir descendo, esvaziando aquele copo? Foi o chá que fez isso comigo. Ele foi descendo, descendo. Então eu aprendi até a tomar água morna. Quando está muito calor, eu tomo água morna, porque é ela que vai me ajudar a refrescar. A dieta carente em nutriente, pelo amor de Deus, né, gente? Como tem gente ainda hoje, né, que prefere abrir um pacote, né, do que descascar, né, um alimento. Então, isso vai trazer para a gente uma falta de substância para o seu sangue. Né? Da onde ele vai tirar nutriente? Não tem, não tem. Ele precisa das forças e não tem para dar, né? E o alimento excessivo em gordura, e é o excesso, tá bom? Hoje em dia já tem vários estudos que a gordura não é algo assim tão terrível, né, para o corpo da gente, que o cérebro da gente precisa da gordura, tá? E então, é o excesso de alimento frito, o excesso de alimento gorduroso, a fritura tem um que pior ali, né? O excesso vai trazer umidade, né? E umidade bem ruim. Imagina uma umidade grudenta, né? Pensa que dentro do seu corpo vai ficar, sabe cano, quando ele entope de gordura? Quando o cano, a pessoa faz muita comida gordurosa e o cano entope, aí quando vai limpar sai aquelas gosmas. Então, é aquilo que tá dentro do corpo da gente. Você exagera na gordura. Não é bom, tá? E ela vai estar, essas questões da alimentação, elas vão estar em todas as desarmonias. Porque a base da fisiologia feminina, a base de como tudo acontece no nosso corpo, como eu vou crescer, como eu vou me desenvolver, como eu vou amadurecer, como eu vou engravidar, como vai ser a menstruação, se eu vou conseguir me manter grávida, como é que vai ser meu parto, como é que vai ser a minha perimenopausa, o meu envelhecimento, né? A base disso é o sangue, né? Principalmente por conta do meu sangue menstrual, por conta do meu ciclo menstrual. Então, eu preciso ter um sangue de qualidade, eu preciso cuidar do meu sangue, né? Do meu sangue geral, não só do meu sangue menstrual. E aí, se eu não como direito, se eu não cuido do que entra na minha boca, do que eu forneço para mim mesma, como é que eu vou? Quando eu precisar dele, ele não vai poder me ajudar. Na hora que eu precisar falar assim, olha, agora é com você, corpo, ele vai falar assim, mas você não me deu ferramenta. Você não me deu ferramenta. Como é que a gente vai fazer agora? Então, não dá, tá bom? Dentro de todas as harmonias, eu preciso ter a força do meu sangue para poder eu conseguir superar, passar por todas essas questões. O que fazer, né? Bom, uma coisa que a medicina chinesa fala muito são das cores e dos sabores. Então, nunca ter um prato monocromático, certo? Um prato que você olha e você vê uma cor. O ideal é ter umas 4, 5 cores no seu prato. A mudança de sabores, né? Alterar os sabores. O amargo, ninguém toma amargo, como se amargo fosse um veneno. A gente precisa do amargo. O que tem de amargo mais comum que as pessoas tomam é café. Aí ela enche de açúcar para tirar o sabor do amargo. E o amargo é a principal característica do café. Eu costumo dizer que as pessoas não gostam de café, elas gostam de tinta com açúcar, sei lá o quê. Eu só tomo café sem açúcar. Quando a gente acostuma a tomar café sem açúcar, a gente aprende, a gente não consegue tomar café com açúcar. A café com açúcar não é café, é outro sabor. Muda tudo, tá? Muda tudo.
Sempre acrescentar cozidos. Olha, Flávia, mas eu não tenho característica de frio, eu não sinto frio. Será que eu posso comer? Pode, claro, todo mundo pode, né? Tem coisas que a gente pode fazer, a gente só não deve, né? De qualquer forma, nenhuma mulher é saudável ela ficar comendo só cru, tá bom? É sempre importante ela acrescentar cozidos na salada dela. Mas eu não aguento comida quente na minha boca, então come fria, querida. Não tem problema você comer na temperatura fria. Só não pode ser cru, tá bom? Ou gelado demais, tá? E uma questão muito importante é preparar as suas refeições, tá bom? Isso em várias culturas tem. Uma das questões muito importantes para uma vida saudável é a gente preparar a nossa própria refeição, a gente cuidar do que a gente vai colocar para dentro do corpo da gente. Uma questão que é muito fácil da gente entender aqui, que é o desequilíbrio entre trabalho e o exercício físico e o repouso. Como que isso chega até a gente, né? Com excesso de responsabilidades, com dificuldade em delegar tarefas, romantização da Mulher Maravilha e desrespeito do período menstrual. O que é isso, né? A gente tem hoje em dia essa que eu chamei aí de romantização da Mulher Maravilha, que é a gente achar que a gente tem que fazer tudo. A gente tem que cuidar de todas as fases da educação dos filhos, a gente tem que deixar a casa impecável, a gente tem que ser uma esposa harmoniosa e prendada e cuidadora, a gente tem que ser magra, forte, e a gente tem que ter a alimentação mais equilibrada que existe, a gente tem que falar idiomas, a gente tem que ser uma profissional dedicada e com ascensão, né? Não pode ser qualquer profissional também. E aí isso a gente vai assumindo responsabilidades e a gente vai querendo fazer tudo, né? E não é possível fazer tudo. Não é possível. E não é legal. Entendeu? Então, olha, você, hein? Eu admiro você, hein? Que mulher que você é. Que mulher sobrecarregada. Está querendo dizer? Que mulher sobrecarregada. Nossa, como você faz coisa? Nossa, que mulher que orgulhosa, hein? Não consegue pedir ajuda. Sei. Nossa, que mulher que você é, hein? Uma mulher que não sabe delegar, que não acredita que ninguém faça melhor que você. Não pode, né? A gente realmente tem muitas funções hoje em dia. Muitas, não tem como negar. Não tem como negar. A gente tem muitas funções. E fugir disso é desafiante. Né? Não é difícil você conseguir fugir totalmente disso. Mas a gente pode gerar em volta da gente uma estrutura que faça com que isso não seja tão danoso para a gente, né? Porque o que vai trazer para a gente? Infertilidade é muito comum. Insuficiência ovariana precoce. E isso é uma coisa que você, olha, ela chega no meu consultório, que ela está com menopausa precoce, que se chama, ou insuficiência ovariana precoce, ou ela está com uma baixa reserva, e você vai olhar para a vida dela, ela não teve equilíbrio. Ela trabalha demais. Ela quer conquistar demais, ela quer fazer demais, ela quer ter mais, é tudo mais. Né? Tempo para ela, ela não teve. E aí, se teve, ela também tem que ser ótima. Ela também tem que ser ótima. Então, aí ela tem que trabalhar das 9 às 18, das 9 às 18 seria ótimo, né? Mas vamos pensar, das 8 às 19, depois ela tem pós ou MBA ou curso de inglês, aí ela chega em casa tarde, só que ela tem que treinar. Então, ela dorme tarde, depois de conversar com o marido, de namorar, de jantar, e aí ela acorda às 5 da manhã para ela poder correr, porque é a única hora que ela pode. E isso 5 vezes na semana. Até quando muitas vezes, quando ela vai cuidar dela, esse cuidado se torna também um fator de desarmonia.
Porque não tem equilíbrio, porque ela quer fazer tudo, porque ela tem que ser perfeita, né? É desafiante. E isso consome energia de vida dela. Aí ela não consegue procriar, não dá para procriar. Cólicas menstruais, muito comum. Desarmonias gestacionais, principalmente quando esse desequilíbrio entre o trabalho, o exercício físico e o repouso acontece durante a gestação, e aí pode acontecer de tudo, tá? Diabetes gestacional, dores no corpo, hipertensão, e aí as consequências da hipertensão gestacional são fortes, tá? E agravamentos importantes para a perimenopausa. Se eu hoje pudesse mandar um recado para mim há 25 anos atrás, eu ia dizer, vai mais devagar. Seria a única coisa que eu ia dizer. Eu não ia querer mudar nada na minha vida. Nada. Eu queria passar por cada coisa que eu passei. Porque cada coisa que eu passei me fez a mulher que eu sou hoje. E eu sou muito feliz com a mulher que eu sou hoje. Eu sou muito feliz. Meu filho me fez uma pergunta outro dia. Por que você não me teve mais cedo? Você não quis? Você não quis ser mãe mais cedo? Aí eu falei para ele que foi quando aconteceu. E aí eu falei para ele, se tivesse sido mais cedo, não seria você, porque aí minha vida seria diferente e não teria sido com seu pai. E se não fosse o seu pai, você não seria quem você é. E aí não é você e eu amo você como você é. Entende? Então não queria mudar nada, mas eu queria ter ido mais devagar. Eu queria ter dormido um pouco mais, descansado um pouco mais. É isso, o preço é alto. Como encontrar esse equilíbrio? Respeitando seus limites, né? Aprendendo a pedir ajuda, formar uma rede de apoio. Então, eu não quero pedir nada para ninguém. Fica tranquila que você vai pagar o preço, né? Por nunca pedir nada. Pedir não significa você só pedir. Significa uma troca. Então, quando você pede ajuda para alguém, você também vai dar ajuda para esse alguém em algum momento. Né? E se fica claro para você isso, que é uma troca, mesmo que para o outro não for, mesmo que o outro tenha que jogar na sua cara em algum momento, se dentro do seu coração tá puro, dentro do seu coração você sabe que foi uma troca, tá feito um acordo. Tá feito um acordo. Se você sabe que você fez por quem fez por você, o acordo tá feito. E aí tá tudo bem, porque a gente precisa. A gente precisa muito de uma rede de apoio. E respeitar o ciclo menstrual, pelo amor de Deus, né? A queda de energia, ela começa na semana pré-menstrual. Mas durante a menstruação é muito grave o excesso de trabalho ou de exercício físico. E é durante o sangue, o sangue vermelho. Então são 3 dias. Não é de quando começa o borrão até quando acaba o borrão. É naquele momento maior ali de sangue. O meu, por exemplo, é no segundo dia. Então, se eu evitar, e o primeiro dia é muito valioso o cuidado, eu posso evitar exercício extenuante no primeiro e segundo dia da menstruação. Será que isso atrapalha muito algum treino? Se você não respeita isso, o seu rendimento cai. Aí você tenta fazer exercício e não consegue fazer igual você quer. Aí você se esforça mais para você conseguir. E aí, a cada mês, vai piorando. Aí, onde você vai parar? Num ginecologista para parar de menstruar. Porque o seu rendimento não é igual. Sendo que se você parasse 3 dias de fazer exercício forte, exercício muito cansativo, você não precisa ficar sem. Você pode fazer yoga, você pode fazer alongamento, certo? Até uma musculação mais leve, não dá para correr, fazer spinning menstruada ali no bastante sangue. É isso. Gravidez, parto e pós-parto tem que acabar.
gravidez, parto, pós-parto, isso aqui não é um fator de desarmonia na mulher, tá bom? É só que, dependendo de algumas coisas que possam acontecer durante esse parto, aí eles podem trazer algumas consequências. Então, se ela tiver gestações muito próximas, na medicina chinesa, o que eles preconizam é que o seu filho tenha 1 ano quando você engravidar de novo, tá? Alimentação deficiente durante todo esse processo. Então, da gravidez, principalmente, e no pós-parto. Uma alimentação que não seja boa pode trazer consequências até para o bebê. E durante o parto, uma alimentação que não seja adequada durante o parto, ela pode atrapalhar o trabalho de parto, né? Atrapalhar mesmo, impedir até que ele aconteça, deixar ele mais longo, tá? Então, o ideal durante o trabalho de parto é uma alimentação de fácil digestão, tá bom? Então, vale mais um arroz puro do que uma salada, tá? Um macarrão com nada, com molho, ao sugo, do que uma salada. O ideal seria uma sopinha. Falta de perda excessiva de sangue durante o parto, né? Que isso pode trazer problemas de leite e pode trazer problemas mentais e emocionais, né? Até depressão pós-parto, tá? Falta de repouso da puérpera. Eu costumo dizer que a puérpera, ela dá conta do filho dela. Entendeu? A puérpera dá conta, né? A mulher dá conta do filho dela. O que vai fazer ela esgotar e ela não ter forças e ela sofrer consequências desse esgotamento é o entorno. É se ela não aproveitar os momentos que a criança descansa para ela descansar. É cíclico o puerpério. Ah, você está falando isso? Então o seu puerpério deve ter sido fácil, porque cansa muito o puerpério. Só o puerpério em si cansa. Não foi fácil, não. Passei 14 dias sem dormir. De cara, do 1º ao 14º dia, ele praticamente não dormiu. Praticamente, eu era um zumbi no final dos 14 dias. Quando a gente descobriu uma questão que ele tinha. Né? E aí tratou, e aí ele passou a dormir. E eu dormia. Mas ali eu dormia porque eu estava meio esgotada. Mas depois de um momento eu ficava tentando aproveitar a hora que ele ia dormir para eu tentar ter uma vida. É tão maluco isso, né? A gente precisa falar para essas mulheres que aquilo é a vida dela naquela hora, que não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. É só aquele momento. Então, ela não precisa tentar ter uma vida normal. Ela não precisa tentar conversar com as amigas justamente naquele momento. Ela vai ter tempo. Dorme, criatura. Descansa. Toma uma sopa quente, toma um banho morno e vai dormir junto com o seu filho. Ah, mas só dá 1 hora, então deu 1 hora. Eu tô tão cansada que eu não consigo dormir, então fica lá, ouvindo uma música e olhando para ele. Que é tudo que a mãe do puerpério quer, ficar olhando para aquela cria, olhando para aquela cria, olhando para ele. E partos demasiadamente exaustivos, né? Que aí é a falta de respeito do tempo da mulher. E que eu não trabalho em sala de parto, tá bom? Eu deixo claro isso, porque aí a minha opinião diverge um pouco. O que eu penso é que a experiência de uma doula, de uma obstetriz, de uma obstetra, né? Que vai ditar para ela perceber, né? Quando que ela está desistindo emocionalmente e quando ela está realmente exausta. Então, se eu pudesse dar uma dica para se eu fosse fazer hoje, tá bom? Hoje também era sacanagem, né? Porque eu conheço bastante mulher. Mas vamos pensar, se eu fosse hoje virar para uma menina que está começando a ser doula, está começando a ser obstetriz, eu ia falar para ela assim: conversa com alguém que faz isso faz tempo. Pergunta para ela como que ela percebe que a mulher está chegando no esgotamento real. Porque aquela mulher que respeita, que trabalha dentro de um parto e respeita a mulher que está parindo, ela sabe os sinais. Ela sabe se é a olheira,
se é o cansaço, se é a dificuldade de levantar, se é a perturbação mental, eu não sei, tá bom? Eu não estou falando, não estou dando exemplos porque eu não vivo uma sala de parto, mas eu tenho certeza que tem quem tem muita experiência disso. Então, se você está começando, vá falar com quem tem experiência, porque é preciso ser respeitado. Eu atendo muitas mulheres com consequências importantíssimas de um trabalho de parto extremamente exaustivo que não foi respeitado o tempo dela. Muitas vezes até por ela mesma. Não estou falando de equipe só. Muitas vezes por conta do sonho e de tudo isso. Né? E o que ela poderia fazer ali? Eu repito que eu não trabalho em sala de parto, mas que isso precisa ser respeitado, precisa, porque ela não sai de um parto para um spa, tá bom? Ela sai do parto para o puerpério. A atividade sexual excessiva ou deficiente ou ausente, né? Isso depende muito de cada mulher. Pode gerar consequências, sim, claro que pode gerar consequências. A atividade sexual excessiva vai trazer um esgotamento, uma falta de energia, muitas vezes dores no corpo, dificuldade com memória, dificuldade com sono, né? Às vezes até uma amenorreia pode trazer por falta de força, né? Dela conseguir produzir aquilo, movimentar aquele sangue para gerar uma menstruação. E a atividade sexual deficiente pode acumular calor, pode trazer dor de cabeça, pode trazer excesso de sangramento, né? Pode gerar cistos, pode gerar miomas, porque ela para o movimento. Mas isso tudo vai depender de como essa mulher lida com isso tudo, de quanto ela respeita o corpo dela. Se ela respeitar o corpo dela, as sensações dela, se ela souber cuidar dela mesma, se ela souber falar o que ela sente, essas questões não vão atingi-la de forma grave, tá? Quando as marcas do corpo da gente geram consequências, né? Então, são as cicatrizes e as tatuagens. Elas vão gerar consequências com certeza? Não, não. Mas algumas vão? Sim, algumas vão. Né? Então, se tem uma dica que eu posso dar que é muito valiosa, eu passo para minhas pacientes, eu ensino para minhas alunas, que a pessoa pode fazer na casa dela, que é a escovação. Ela vai ter uma escovinha de dente de criança e ela vai fazer a escovação em cima da cicatriz ou em cima da tatuagem. Ah, faz em qual sentido? Faz movimento circular, colocando atenção naquele momento. Ah, eu já tomo banho de bucha. Serve? Não, não serve. Tá? Serve se você parar em cima de cada tatuagem, parar em cima de cada cicatriz, e aí você ficar dando atenção para aquele momento. Se você passa inteiro ali daquele braço, não serve. Tá bom? E aí, é isso. Terminamos. Queria abrir agora. Tati, linda. Queria abrir agora para perguntas que vocês passou até da hora aí, são 15 para as 9. Que vocês possam abrir o vídeo, abrir o som e fazer perguntas. Acho que é uma hora boa para a gente conversar mesmo, tá? Pode falar, Nájila, só que você está sem o som. Boa noite. Boa noite. Gratidão por essa aula maravilhosa. Eu não conheço Obrigada. nenhuma de vocês, estou aqui pela primeira vez. Eu gostaria que, se você puder, falar um pouco sobre a saúde na menopausa. Eu fui menopausada há pouco tempo, porque eu tive adenomiose, precisei tirar útero e ovários. E estou tendo muitos desafios. Então, se você puder falar alguma coisa sobre a saúde nessa fase, eu agradeço. Quantos anos você tem, Nájila? 49. Tá. Então, só que o seu foi de repente, né? Você tinha no dia, no outro dia não tinha, né? Aí eu vi a pergunta aqui, Vanessa, quer dizer, não foi a Vanessa.
foi a de antes, não sei. Mas eu vi a pergunta sobre as consequências das cicatrizes, eu falo já, tá? É desafiante, Nájila. É o momento que eu tô passando, só que eu tô passando perimenopausa, né? Porque o meu não é de repente, eu tô no processo, né? Já começou, já tem uns 4 anos e meio, mais ou menos. Então, eu devo ter o mesmo tempo pela frente ainda, né? É, terapias que ajudam muito. A acupuntura é fundamental e está sendo fundamental para mim, tá? Feito por outra pessoa. Eu tentei eu fazer em mim, mas não tive o mesmo resultado. E agora eu estou tendo real melhora, tá? A fitoterapia você pode fazer, mas dentro da sua vida é o equilíbrio, é você pensar o exercício físico, a alimentação e a meditação. É fundamental, é fundamental. E tem uma coisa também que eu fiz até a yoga, né? Eu tive uma aula com a Gisele, ela estava aqui no começo, não sei se ela está aqui ainda. A aula, ela me deu uma aula que foi uma coisa incrível, sabe? Eu passei alguns dias com uma aula, eu passei alguns dias melhor. E aí foi no meio da pandemia, a gente não teve condições, e agora ainda sem aula do meu filho, não consegui ainda ter uma rotina, mas eu tenho feito rotineiramente eu sozinha, com a ajuda de um livro, né? Que não é igual, certo? Mas eu tenho feito, e quanto mais eu faço yoga, mais eu me sinto melhor, né? Mais eu previno as dores, tudo. Então, é você pensar, Nájila, o que é o equilíbrio? A melhor coisa para o equilíbrio da vida de uma mulher, ou de qualquer ser humano, na verdade, é ele comer direito, é ele praticar exercício físico e cuidar da mente, certo? Nesse momento da nossa vida, a gente precisa muito disso, muito. Até porque, muitas vezes, a consequência disso maior, ela vem da onde? Da gente não ter feito isso direito antes, né? Entendeu? Então, às vezes a gente não se cuidou tanto, foi o que eu falei, se eu pudesse voltar, só uma coisa eu ia dizer para mim, vai mais devagar, porque eu estou sofrendo a consequência de um consumo de energia que eu tive e que eu sei que eu podia ter feito diferente, não era alguma coisa que era imprescindível, eu não precisava fazer tudo tão correndo, eu podia só fazer mais devagar, entendeu? Eu teria economizado minha energia, tá? Gratidão. Imagina. Uma resposta de alguém que colocou ali, que eu não vi quem era o nome, é a consequência. Então, realmente eu não falei na hora da cicatriz da tatuagem, ela pode bloquear o fluxo energético. Então, pode pegar o fluxo energético de um meridiano e causar dor no trajeto daquele meridiano. Ou ela pode, desse mesmo meridiano, ela pode bloquear a energia e esse órgão não ser nutrido como ele deveria. E aí, eu vou dar um exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha um coração aqui no punho, com 2 letras, né? Que era dos pais dela. Ela tinha o pai e a mãe falecidos. Então, ela fez um coração com as iniciais. Ela era morena jambo, sabe? Bem morena, assim. E quando eu vi aquela cicatriz, eu olhei lá e a cicatriz a gente chama essa tatuagem tóxica, tá? Essa tatuagem tóxica, eu falei, você vai escovar? Ela falou assim, não, isso é por causa da minha pele, né? Porque o negro tem, quanto mais moreno, mais facilidade, a tatuagem às vezes não fica tão boa. Aparecia aquela tatuagem do corpo dela, era feita assim de caneta porosa. Sabe quando a gente faz caneta porosa e o papel absorve aquilo? Né? Então, era péssima aquela tatuagem. Eu não conseguia nem ler direito qual que era a letra. E ela começou a fazer. Se eu falar para vocês que a tatuagem afinou e ficou um traço fino e a gente conseguia ler depois a tatuagem, foi impressionante mesmo. Então, vale muito a pena fazer, tá? Flávia, eu posso perguntar então? Pode, quem é? É Cristina. Oi, Cristina, pode.
Olha só, quanto à parte de receber muito frio, por exemplo, uma gestante que teve o parto normal e teve laceração, e aí eu quero usar absorventes de pano com chá gelado, no caso, né? Deixo Sei. no gelo e coloco. Isso então seria prejudicial, porque eu vou mandar. Não, não tanto, não. É barbatimão até, né? Às vezes até faz com a barbatimão, molha aquilo, né? Tem gente que até molha umas compressas e põe no freezer, e deixa meio gelo mesmo, né? Para colocar. Não, ó, aquilo, na verdade, quando inflama muito, né? Eu estou falando aqui até para Deus, pelo amor de Deus, né? Na frente do pessoal todo do parto aí, mas dentro do meu olhar na medicina chinesa. Mesmo a medicina chinesa não odiando gelo, tá certo? Mas o que eu penso? Tá inflamado, tá muito inflamado aquilo. Então, se ela colocar ali aquele frio, ele vai ajudar naquela inflamação. E aquela região é tão quente, e logo depois do parto, ela deve estar mais quente ainda, que aquele frio não deve durar muito tempo. Entendeu? Logo deve ir acostumando. Ao mesmo tempo que eu penso, se você fizesse só com a compressa, com algum chá anti-inflamatório, também já pudesse colaborar. Mas os resultados com isso são muito bons. O que que não é bom? O que que não seria bom? Ela imediatamente depois do parto, até o primeiro dia, vai colaborar muito. Agora, ela passar 7 dias fazendo compressa gelada na vulva, isso não vai ser bom para ela. Entende? Nem tanto, nem tão pouco. Entendeu? Então, se ela fizer logo depois, aí, pela questão anti-inflamatória do frio, ele pode colaborar, e eu não vejo como uma coisa muito perversa para ela, principalmente se foi bem cuidado esse parto. Porque o momento do parto é um momento de muita vulnerabilidade da mulher. Então, se ela teve num parto que não tinha um ar-condicionado na cabeça dela, que cuidaram com a corrente de vento, né? Se cuidaram dela, claro que ela foi para o chuveiro, claro que ela tomou banho ali, mas se cuidaram dela não tomar esses choques térmicos, sabe, demais, aí ela não tá, e ela não é uma mulher que é muito fria, que sente muito frio. Seria contraindicado com a medicina chinesa se você cai numa mulher que tem pés frios, entendeu? Que ela tem sempre. Aí o gelo já não seria indicado. Você pode fazer essa mesa compressa mais fresca, com uma erva, acho eu com uma erva, né? Pensando eu com as ervas que eu conheço, tá bom? Que seja anti-inflamatória, que você vai fazer essa compressa ali e aí vai ajudar mais do que colocar um frio na vulva, que aí pode levar mais frio para dentro. E aí ela pode ter dificuldade para esse útero voltar ao tamanho, dificuldade para voltar à função dele, ele assustar e sangrar mais ou sangrar menos, entendeu? Do que ele deveria depois do parto, e assim vai, tá? Certo, muito obrigada. Nada. E mais? Flávia, Oi? eu queria saber se você pode falar sobre as emoções contidas. Eu vi que você falou de emoções que saem, né? Mas como é que as emoções contidas, elas provocam? Basicamente é a mesma coisa, só que ela não consegue colocar para fora. No contido, o que teria um agravante é porque a pessoa não consegue se expressar. Quando ela não consegue se expressar, ela vai ter, além de qualquer outra emoção, por exemplo, o lugar onde mora a expressão, que é no elemento fogo, é onde mora aquela alegria de viver, certo? Então, se ela tiver uma raiva muito forte e ela não consegue colocar para fora, essa raiva vai lesar o elemento madeira, principalmente o órgão do fígado. Só que se ela não consegue colocar para fora, ela vai machucando e impedindo aquela expressão. Daqui a pouco é tanta raiva que consome a alegria de viver dela. Entende? E assim vai com medo. Então, é como se a não expressão fosse um agravante, fosse algo a mais que fosse voltar, que fosse chegar para piorar aquela questão. A alegria de viver, por exemplo, se ela não conseguir falar que ela está sofrendo muito,
ela pode morrer. Ela pode morrer. Pode consumi-la de uma maneira que ela definha mesmo. E não é só a tristeza que definha. A alegria de viver, a falta de alegria de viver também definha. Não sei se eu te esclareci. É Ju, né? Você diria que tem relação com essas formações também de massas? As emoções contidas podem ter uma relação mais direta ou não? Toda a relação, é exatamente isso. Tem uma leitura que a gente faz, tanto do ovário policístico quanto dos miomas, por exemplo, de uma coisa um pouquinho diferente um do outro, de situações um pouco diferentes, mas é exatamente isso. A mulher, ela se cerca. Ela não consegue falar o que ela quer, ela não consegue expressar o que ela deseja, ela não tem voz na vida dela, ela não tem voz no relacionamento dela, e aí vai. Muito ligado com o feminino, né? Sempre, porque essa doença, as massas abdominais estão ali no ventre dela, né? Mas tem toda a questão com essa expressão. E você pode dizer assim: mas você sabe que eu sou uma pessoa que eu falo pra caramba, né? Mas eu tenho um monte de miomas. Eu sinto muito, mas isso não significa nada, porque às vezes você fala pra caramba, mas não fala o que te dói de verdade. Aquela pessoa que fez com que... É uma suposição, né? Aquela pessoa que fez com que você se tornasse alguém até agressiva, sabe? De não engolir nada, de não permitir que ninguém te fale nada, você sempre dá a resposta, você sempre bota para fora. Aquela pessoa que gerou isso lá atrás, você nunca falou. Aquilo, por que você bate todo mundo aqui? Você bate todo mundo aqui porque você não bateu em quem devia lá atrás. E aí você não expressou aquilo lá atrás. E aí aquilo lá atrás que gerou aquela massa em você, tá? Mas isso não precisa ser alguém. Eu dei o exemplo de um relacionamento, mas pode ser no trabalho, pode ser várias situações. Flávia? Oi. Eu sou Eva, Flávia. Boa noite, parabéns, Jô. Aulão, adorei, amei. Flávia, eu entendo o porquê o frio se instala no útero, mas eu prefiro que eu ouvir de você, porque eu sou estudante de acupuntura. E se esse frio, ele podia ser causado por uma deficiência de yang do rim. Você poderia me explicar? Eu posso, sim. O frio se instala no útero por uma questão de afinidade, entendeu? Porque ele curte e não é à toa. Se ela for uma mulher bem resolvida com o feminino dela, esse frio vai parar no estômago. E ela pode ter azia, ou fome demais, ou fome de menos. Então, pela afinidade da vida dela, das emoções, da história dela, até de família, né? Ele vai se instalar ali naquele útero. E ele pode, sim, é claro, ser gerado por deficiência de Yang. Para quem não conhece, o que seria uma deficiência de Yang? Não é uma questão de eu ter o frio, como o calor, que eu falei aquela hora, que ele pode ser gerado por causa da comida e pode ser gerado por causa de uma emoção, a sensação de frio, ela pode vir porque eu tô com muito frio, eu tenho muita coisa em volta de mim que está frio, ou o fogo dentro de mim que teria que me aquecer está baixo. Então, quando o fogo dentro de mim que teria que me aquecer e não me aquece, a gente chama de deficiência de Yang. E aí ele se instala ali. Esse frio no útero, que pode também ficar no útero, é mais fácil de tratar do que um frio que se instalou lá durante a vida, do que como pensar em alguém que não lembro agora, aquelas pessoas que só comem a comida que não pode nem arrancar da árvore, é só a fruta que caiu do pé. Eu não lembro o nome. Os veganos, né? Não, vegano come cozido. Crudivorista. Crudivorista, esses. Então, esses daí, essa mulher, ela pode sofrer muito, porque ela não muda, né, quase, a temperatura do alimento, entendeu? Então, se ela não conhecer muito sobre o valor energético da alimentação de cada alimento, para ela poder colocar um alimento que a natureza dele seja quente, aí ela não vai conseguir, entendeu?
eu vou dar um exemplo do alimento quente, por exemplo, se uma mulher para mim, que vem para mim, que tá, ela tem muito frio e eu quero tirar o frio dela, ela não pode. Falar, mas está muito calor, eu quero tomar um sorvete. Falei assim, olha, você quer tomar um sorvete? Vou te dar duas opções. Ou você toma sorvete de chocolate, ou você toma açaí. Por quê? Mas por quê? Porque o chocolate é quente. Então, ele é sorvete, mas o chocolate é quente. Então, ele não vai te esfriar tanto. E o açaí é muito quente. Açaí é muito quente. É meio controverso açaí gelado. É meio ridículo. Eu acho que o açaí deve rir. Deve falar, esses caras acham que eles me esfriam, sabe? Tanto que eu acabo de gente louca. O açaí é muito quente, muito mesmo. Então, não sei se eu te respondi, Eva. Respondeu sim, muito obrigada. Nada. O que mais? Silêncio absoluto. Boa noite. Boa noite, Ana Carolina. Não, É André. Andréia. É só para. Eu queria só falar que alguém perguntou sobre o tempo de gestar de novo. Que alguém ouviu uma vez que seria o ideal quando a criança tivesse 2 anos para poder engravidar de novo. E eu acho que a senhora comentou aí que seria 1 ano. Aí teve alguém que perguntou isso no chat. Não. A medicina chinesa preconiza 1 ano, tá bom? Uhum. Quando a gente, depois que já estudou, hoje em dia, né, se fala que seria muito interessante mesmo. Quanto mais a gente esperar, melhor é para o corpo da mulher se restabelecer totalmente, porque a gravidez é um desgaste muito grande, né? Consome uma energia da gente que a gente chama de Jing, né, que é uma energia muito importante, que é a energia que dá força de vida para a gente, que vai dizer quanto tempo a gente vai viver, como vão ser as transformações na nossa vida, né? E a gravidez consome muito essa energia do Jing. E eu esperar 2 anos é maravilhoso, né? Para uma mulher mais jovem, principalmente, né? Quanto mais velha, mais tempo ela teria que esperar. Só que não tem como a medicina chinesa preconizar, porque o que é preconização de medicina chinesa é muito antigo. Então, não dá para você falar assim, a medicina chinesa preconizava que fossem 2 anos. Eles tinham um filho sem controle. Era um bocado de filho. Entendeu? Não dava para ficar, era muito difícil eles ficarem 2 anos sem engravidar, porque não tinha, como é que você tem relação que não tem preservativo, que não tem conhecimento de ciclo menstrual, que não tem, como é que vai prever? Como é que vai segurar de não ter filho? Vai ficar 2 anos, então eles preconizavam uma coisa que eles nem conheciam. Não tem, não é. Isso é preconização. Aí eu repito, hoje, com a gente conhecendo os fundamentos da medicina chinesa, a gente conhecendo os desgastes do corpo da mulher, usando os conhecimentos de medicina chinesa, eu também digo, o ideal seriam pelo menos 2 anos. Numa mulher até 30 anos. Uma mulher com mais de 30 anos podia ser mais. Quanto mais perto de 40 anos, o ideal seria que ela esperasse 3 anos. Só que também a gente sabe que se ela esperar 3 anos, pode ser que ela não consiga mais engravidar. Então, o que é possível? E aí, dentro do que é possível, o que eu posso fazer para ajudar? Certo? Mas isso é dentro do meu conhecimento hoje, porque hoje eu conheço a fisiologia feminina. Há 2000 anos atrás, eles não conheciam. Eles simplesmente tinham relações sexuais. Entendeu? Então, não tinha. Tem que esperar 2 anos. Isso não é verdade, tá? Isso pode ser uma mudança de hoje. E eu também indicaria esperar 2 anos. Eu acho pouco tempo. Uma criança, você ter um filho de 1 ano, o outro filho tem 1 ano e 9 meses, imagina, às vezes ele não desfraldou ainda. Entendeu? Ele é bebê ainda. 1 ano e 9 meses, ele é muito bebê, meu Deus. Precisa muito da gente. E aí você vai ter aonde? Um no colo, outro na barra da saia, e às vezes os dois no colo de uma vez. Não, o ideal seria depois que ele desfraldasse, né? Ele tivesse um pouco mais independente, é o ideal. Energeticamente é o ideal, mas não é preconização de medicina chinesa, tá? Eu queria deixar claro isso só.